Graça e paz, como é que você está? Tudo bem? Uma alegria ter você comigo novamente no Papo Pentecostal. Escolhi hoje para poder conversar com vocês um tema de muita importância para a minha vida, para a sua vida, e um tema que é absolutamente cristão: administração financeira em tempos de crise. Antes de eu trazer para você as 6 dicas que eu reservei, eu quero pedir que você deixe o seu joinha, inscreva-se no canal e espalhe essa mensagem para que mais pessoas possam se beneficiar desse aprendizado e a palavra de Deus possa correr depressa e atingir muitos corações. Vem comigo! Eu quero nesse papo passar para vocês algumas das coisas que eu estou fazendo nesse momento, porque a situação atinge indistintamente. Qualquer pessoa ajuizada sabe que esse é o momento de fechar a mão um pouquinho e começar a pensar não no curto prazo, mas no longo prazo, porque nós não temos dimensão de que maneira a situação mundial vai se conduzir quando finalmente essa pandemia passar. Como eu falei, eu vou deixar para vocês 6 dicas para que vocês possam controlar toda a sua finança nesse período em que nós precisamos de sabedoria do alto para conduzir bem o nosso patrimônio, o nosso soldo. Primeiro, esse é o momento de você rever todos os gastos desnecessários que você possui. É a hora de você dar uma olhada como é que está o seu plano de internet, de celular, cancelar alguns serviços baratinhos que você contratou por um mero luxo que você tem. É o momento de você verificar o que pode ser tirado do seu planejamento mensal, para que dessa maneira você tenha um pouco mais de desenvoltura financeira para poder administrar aqueles cortes prováveis de rendimento que todos nós vamos ter por conta dessa pandemia. Às vezes, uma ligação telefônica que você faz para a sua operadora de banda larga, TV a cabo, você consegue um desconto de 100, 200 reais na sua mensalidade. 100 reais a mensalidade a menos são 1.200 reais no ano. Vale a pena você pensar nisso. Segunda dica, agora é a hora de você repensar a forma como você consome entretenimento e o modo como você administra os seus momentos de lazer. Talvez seja o momento de você voltar a fazer mais refeições na sua casa. O fato de você ir, por exemplo, em uma hamburgueria que está na moda, que todo mundo gosta de frequentar o local, vai fazer com que um passeio seu com a sua esposa e com os filhos não fique menos do que 150 reais. Fazendo uma compra no mercado dos itens que você vai consumir nessa saída, certamente você vai gastar bem menos do que 40 reais para ter uma experiência bastante parecida. Vale a pena você pensar nisso. Uma outra coisa que você pode pensar nessa época para poder ter um pouco mais de desenvoltura financeira é a ida no cinema, por exemplo. Você, sua esposa e 2 filhos, que é o meu caso, você pode gastar numa ida no cinema em torno de 70 a 80 reais. Por quê? Tem estacionamento, tem pipoca, tem refrigerante, sem contar a jantinha que vai ter depois da sessão. Pensa só que você tem condição hoje de apenas 3 meses depois que um filme estreia, assisti-lo em qualquer serviço de streaming, pagando aproximadamente 15 reais na locação. 15 reais para a família toda assistir e você pode trazer de brinde o sogro, a sogra e alguns amigos. Vale ou não vale a pena pensar nisso? Ah, detalhe, pipoca e refrigerante feito em casa é muito mais barato. Além disso, é muito importante você pensar que o que fica dessas experiências são aquelas memórias gostosas de que nós passamos momentos de qualidade com as pessoas a quem amamos. E você pode produzir memórias similares em passeios e oportunidades muito menos dispendiosas financeiramente. Pensa nisso, agora é o momento da gente diminuir os gastos. Outra coisa muito importante, comece a planilhar os seus gastos. Hoje, com aplicativo de celular, com planilhas que você baixa gratuitamente na internet, você pode fazer um controle de tudo que entra na sua casa e de tudo que sai. Quando você tem esse olhar um pouco mais panorâmico de toda a renda e de todas as despesas, fica mais fácil você fazer algumas renúncias que vão contribuir para que no final do mês o seu saldo financeiro seja positivo. Quando você cria o hábito de planilhar, você consegue perceber com um pouco mais de cuidado para onde que o dinheiro está escoando. Dessa maneira, você começa a observar alguns excessos que você está cometendo e isso vai contribuir muito para você melhorar
a sua administração. Se você não consegue usar o aplicativo, não tem prática com Excel, um bom caderninho pautado em que você possa anotar cada lançamento que você faz é o suficiente para você ter sucesso nessa tarefa. Quarta dica que eu vou deixar para você: evite a necessidade de demonstrar ser aquilo que você não é. Sabe aquela coisa de guardar um status? De querer mostrar que você está bem, que você está fazendo bons passeios, comendo em bons lugares, que está sobrando dinheiro em casa? Escapa dessa. A Bíblia nos desafia a estarmos plenamente satisfeitos com aquilo que temos, sem que tenhamos essa necessidade. Hebreus capítulo 13, versículo 5 diz assim: sejam os vossos costumes sem avareza, contentando com aquilo que vocês têm, porque Ele prometeu, não te deixarei e nem te desampararei. O convite bíblico é um convite para o contentamento. Infelizmente, alguns irmãos vivem tão escravizados pelo espírito consumista que há nesse mundo, que eles têm essa necessidade de mostrar que a grama deles é mais verde que a do vizinho. Você não tem que provar nada para ninguém. Deus não te compara com nenhuma outra pessoa. Deus compara você com Ele próprio. Dessa maneira, o nosso alvo não é estar melhor do que alguém, mas é estar cada dia mais parecido com aquele que nos salvou e nos comissionou para vivermos uma vida que o agrade. Uma outra dica muito importante é você planejar o fundo familiar do seu lar. Quando um cristão está fazendo a sua administração financeira, ele sabe que ele destina parte do seu rendimento para Deus, devolvendo a Deus aquilo que é dele. Algumas igrejas fazem isso na forma de oferta, outras de dízimo. Não importa a maneira, todo cristão que é ensinado na Bíblia e exercita a mordomia cristã, destina parte da sua renda para estimular o avanço do reino de Deus. Vamos pegar o dízimo como uma referência. Se você separa 10% da sua renda para Deus, por que não separar também 10% da mesma renda para você mesmo? Pague a você mesmo. Faça um depósito em que você se coroa por aquilo que você batalhou o mês inteiro para ganhar. Dessa maneira, você passa a ter 10% destinado para aquilo que diz respeito ao reino de Deus, 10% destinado para a sua previdência. Esse dinheiro você não mexe, não é seu. Você deixa ali guardado para situações que fogem do seu controle e a partir desse momento, com oração, cabeça no lugar, você aprende a viver com os 80% restantes. Quando você faz isso, você começa a perceber que no longo prazo você passa a ter um fundo que pode te ajudar não apenas nos momentos de sinistro e de dificuldade, mas também em oportunidades que podem surgir para que você melhore a sua condição. Mas é muito importante você trabalhar ele no longo prazo e ter um compromisso sério de não mexer nele sem que isso seja muito significativo e, obviamente, direcionado por Deus. Pensa nisso. Infelizmente, algumas pessoas vão assistir esse vídeo e já vão ter perdido 10, 20, 30, 40 anos da vida sem nunca ter pensado nisso. Mas Deus está oportunizando para você que você tenha essa visão, tenha essa mentalidade. Uma última dica, e não menos importante, é você entender que no plano de Deus e no reino dele, nenhum cristão é vocacionado para o enriquecimento. Nós sabemos que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Dessa maneira, por que devemos ser previdentes? Porque Deus quer nos usar para diminuir o sofrimento de pessoas que Ele coloca à nossa volta. Quando um cristão administra bem as suas finanças e conduz elas de modo a glorificar a Deus, ele vai ter condições de momentos pontuais socorrer irmãos e pessoas até não cristãs que estejam passando necessidade. Uma coisa que eu tenho aprendido nesses 22 anos de caminhada ao lado de Jesus é que o reino de Deus é o terreno mais fértil que existe. Pelo amor de Deus, não fique uma pessoa mesquinha, avarenta, pelo contrário, com a graça de Deus, com prudência, direcionada pelo Espírito Santo, pratique a liberalidade financeira, ajude irmãos em necessidade e observe a forma como Deus retribui a sua generosidade, abençoando você em áreas que você nem imagina. Eu espero de coração que essas 6 dicas abram a sua mente
para que você consiga ter uma atitude diferente na forma como você administra aquilo que Deus tem lhe proporcionado. Obviamente, se você quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, pedir alguma orientação, deixe nos comentários aí a sua pergunta, a sua indagação. Desejo do meu coração interagir com você e de alguma forma ser uma bênção na sua vida. Que Deus abençoe você, fiquem na paz, até o próximo Papo Pentecostal.